Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus apóstolos: Não tenhais medo dos homens, pois nada há de coberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai sobre os telhados. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vende 2 pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o conhecimento do vosso Pai. Portanto, quanto a vós, até os cabelos de vossa cabeça estão contados. Não tenhais medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu negarei diante do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Que as palavras do Evangelho perdoem os seus pecados. Louvor a vós, ó Cristo. Amado de Deus, o Evangelho de hoje, Jesus é bem claro. É bem claro. Ele fala aos discípulos e aos seus apóstolos naquele tempo. 3 vezes ele repete a expressão: não tenhais medo. Porque Jesus sabia muito bem que os apóstolos, seus discípulos, seriam perseguidos por causa do nome de Jesus, por anunciar o reino de Deus. E quanto que os cristãos são perseguidos, o quanto que Jesus ainda é perseguido hoje. Tem aqui a perseguição direta, que vai contra aqueles que pregam o nome de Jesus. Tem as perseguições indiretas, marcadas pelas indiferenças, pelas zoeiras, pouco caso, desaforos, pelas dificuldades. A perseguição por não proporcionar que o Evangelho seja anunciado, ou às vezes impor dificuldades para que o Evangelho seja anunciado. Tudo fechamento, tudo impossibilidade, é uma certa perseguição. Não tenhais medo. A você pai, a você mãe, não tenha medo de ensinar sobre Jesus a seu filho. De deixar costume com a presença de Deus, pela oração, estudo da palavra e vivência da oração da palavra. O mundo atualmente é marcado pelo medo. Temos medo de falar de Jesus. É tão interessante. Olha, quando o time de futebol ganha, o quanto é que as pessoas saem pelas ruas, fazendo carreata, balançando bandeira, gritando o nome do time, às vezes para implicar o adversário que perdeu, às vezes por manifestar alegria. Não estou dizendo que isso é pecado, não. Mas se faz isso com o nome de Jesus? É interessante que se algumas pessoas começam a fazer isso, sair para a rua fora, balançando bandeira, gritando o nome de Jesus, as pessoas vão pensar o quê? Enlouqueceu. Às vezes as pessoas ficam viciadas, varam noites jogando aí os jogos eletrônicos, mas se a pessoa reza um pouquinho mais, é fanático,
Olha as perseguições que acontecem de forma sutil. Aqueles jovens, olha, eu me deparo muitas vezes isso, já tem um certo tempo que eu acompanho a renovação carismática católica na Diocese de Oliveira. Conheci muitos fatos dos jovens ter dificuldade com os pais, dos pais ficar preocupados com os filhos, dizendo que estavam perturbados, atrapalhados da cabeça, porque eles estavam indo para o grupo de oração. Olha, boas notas nas escolas, os pais em casa, indo para o grupo de oração, rezando todos os dias, participando do grupo de oração, ajudando a comunidade, integrado, evangelizando, um pouquinho muito dentro da igreja. Mas aí esses pais achavam que isso estava errado, é fanatismo. Preferia que ele tivesse, e cobrava dos filhos, assim, olha, você tem que viver a sua vida. Olha, está acontecendo aí a festa na rua aí. E aquele jovem, não mãe, eu não quero ir para a festa na rua. Olha, o rapazinho estuda e tem uma namorada muito ajeitada. Para que ir para a rua? Fazer o quê? Não, mas tem que ir para a rua, tem que beber como os outros aí, tem que fazer as farras como os outros. Isso não é normal. São muitos casos que perseguem, acham que é fanatismo, mas não é fanatismo aquele que está, às vezes, no excesso de jogo, ou às vezes está no álcool, está na droga. Enquanto está no começo, é normal, isso mesmo. Mas logo pouco prazo já começa a arrebentar com a família. Estou falando porque eu sei de vários fatos de contravalores. É perseguição. É perseguição. E quantos que sofrem? E aí vem o medo. O medo nós estamos ficando. Olha, as pessoas que sofrem a doença do Covid-19, o pior não é a doença, é o preconceito da sociedade. É tanto que muitos têm a doença e se escondem, não querem fazer o exame. Ou quando descobre que é contaminado, claro, tem que ficar isolado, mas dificuldade que talvez seja um pouco medo das pessoas se contaminar, mas trata com certo preconceito, distância. E o quanto que sofre a pessoa que teve essa doença ou que está tendo. Tem o isolamento natural que precisa de ter por segurança, mas as pessoas se isolam depois. Isso causa medo. O medo de ser de Deus. O medo, quantas pessoas não têm coragem de expressar a fé? Algumas pessoas, modo de crer, chega, fala mal da igreja, fala mal dos organizadores, e eles simplesmente ficam em silêncio. Não defende. Não falam nada. Porque às vezes talvez falta argumentação. Então é importante a gente ter essa consciência. A melhor defesa da fé, talvez não é discutir com o outro, provar que o outro está errado, mas de viver, de ser mais autêntico. Medo. Um dia eu perguntei à pessoa por que ela tinha medo. Não, tem medo. Medo de quê? Do medo. É doença. E aí vem a síndrome do pânico, vem as depressões, e a maior parte das pessoas que sofrem essa doença, maior parte, não estou falando todas, a maior parte é porque não conhece Deus. Para terminar, o que na Sagrada Escritura é o contrário do medo? A gente pensa que o contrário do medo é coragem. Pois São João nos ensina, lá na primeira carta, capítulo 4, versículo 18, vai dizer: não há amor, não há temor. Porque antes, o amor lança fora o temor. Quem ama não tem medo. Então, se você está com medo, não será que está faltando você amar? Não está faltando você deixar ser amado por Deus, deixar ser tocado por essa graça?
Criar espaço de intimidade. Como que eu faço para criar espaço de intimidade com Deus? É estar com Deus. O tempo de permanência com Ele faz você se sentir amado por Ele. O tempo de permanência com Ele faz você se sentir protegido, cuidado, orientado, curado, libertado por Ele. A nossa paróquia tem 4 momentos de oração todos os dias, tudo pelo Facebook. Que tal você participar? Às 15 horas, às 18h30, às 19 e às 22. Que tal acompanhar? Que tal orientar os seus filhos para que possa viver esses momentos orantes? Ao viver esses momentos orantes, você começa a sentir gosto pela oração, a deixar ser encantado por estar na presença de Deus. Isso faz a gente sentir amado. Quem sente amado não teme, porque está protegido. O amor nos protege. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo,